Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Bom vamos dia, Lama. então... Bom dia, Bom Leonel. dia, Lama. Bom dia. Bom dia. A gente vai retomar, então, o texto do Django Control. Para quem está acompanhando, a gente está traduzindo esse livro aqui, com a ajuda da Clarissa, que é um livro que contém o texto do Django Control, Criação e Completude. Ele é um livro comentado pelo Trango Rinpoche e tem a introdução da Tara Harding. A gente ainda está fazendo, então, a leitura da tradução. Semana passada a gente viu um panorama geral sobre a prática da divindade, as práticas, né, da divindade, como sendo um traço característico do budismo Vajrayana, do budismo tibetano, costuma se chamar, né, os meios hábeis do budismo tibetano, e onde fica bem nítida, né, essa forma de se praticar os ensinamentos do Senhor Buda por meio de duas etapas, de duas fases, fase de criação e fase de completude. São as práticas em geral que a gente tem das sadhanas, as práticas das divindades, de Cherenzi, de Tara, de Sangimela, de Mahakala, enfim. Esse texto é um texto absolutamente precioso porque ele traz explicações que não são tão fáceis de se encontrar, né? Invariavelmente, a gente acaba entrando nessa história de muita gente, né, que tem uma conexão e entra no budismo Vajrayana, de uma certa forma começa a fazer as práticas das divindades de uma maneira mais intuitiva e daí por diante, mas sem compreender exatamente o que está sendo feito ali. Então já foi trazida uma série de referências explicando esse meio hábil, né, do budismo tibetano, como compreender de fato essa noção de divindade, né, uma vez que o budismo é uma religião não teísta, como esse panteão de divindades, isso soa meio contraditório. O texto traz, e a gente já viu, uma série de informações, de explicações a respeito disso, e deixando claro o propósito ao final da prática, que é o reconhecimento da natureza da mente, para além de qualquer noção de dualidade. E a prática da divindade é um meio hábil para que nós possamos, então, transcender esse véu fundamental e alcançar uma condição de lucidez ou de sabedoria capaz de reconhecer a natureza da mente, capaz de conhecer a realidade tal como ela é, sem engano, sem erro. Então, a prática das divindades tem esse propósito e ela se apresenta, então, como um meio hábil absolutamente precioso e característico do budismo tibetano. Hoje, a gente vai entrar, então, ainda nos comentários, na introdução da Tara Harding, no texto, na parte que ela fala sobre a fase de criação, né? Esse texto, gente, como eu falei para vocês, a gente está traduzindo e ao invés de disponibilizar ele antecipadamente para uma leitura de vocês e depois tirar as dúvidas, como a gente faz quando a gente está na universidade e daí por diante, eu acho que o melhor nesse caso, para que a gente não... O primeiro contato que a gente tem com o ensinamento, isso é uma coisa importante de vocês guardarem, pessoal, é muito importante, assim. Quanto mais... quanto menos preconcepções ou visões errôneas você tiver no momento em que você recebe um ensinamento de prática do budismo, melhor é. Porque esse primeiro registro ele é extremamente importante e é a partir dele que você vai desenvolver a sua compreensão. Se você começa... se você entra em contato com o ensinamento já com alguma visão errônea, com alguma
com uma visão equivocada, com uma dúvida e tal, isso pode um pouco macular a experiência plena que você pode ter a partir daquele ensinamento. Então, ao invés de disponibilizar esse texto para vocês lerem, refletirem, terem dúvidas, tirarem, o melhor talvez é primeiro ter esse primeiro contato direto com o ensinamento e depois receberem o texto e lerem com calma e daí por diante. Por isso que eu ainda não disponibilizei esse texto para vocês. Quando a gente acabar, então, a parte da introdução da Sarah Hardy, que deve ser no final desse mês, aí eu disponibilizo a introdução para vocês, e aí depois a gente já tem o texto traduzido, o texto do Django Control traduzido, porque isso a gente disponibilizou enquanto o Kalu Rinpoche estava dando os ensinamentos sobre esse texto ano passado, então esse texto, o texto raiz ele já está traduzido, mas depois os comentários do Trango Rinpoche a gente vai disponibilizar aos poucos, para que ao final, quem sabe, a gente possa ter esse texto publicado como um livro e que ele possa ser de benefício de muitas pessoas, tá bom? Então, por isso que eu vou fazendo aqui uma leitura, e talvez vocês não tenham esse texto na mão, fique um pouco confuso, eu vou tentar fazer a leitura pausada aqui, e aí parando nos trechos que eu acho importante a gente parar. Vamos lá, então. Fase de criação. A prática de visualização trabalha com nossa relação com o mundo fenomenal das aparências e busca minar sua solidez e transformá-la numa perspectiva diferente, desperta. Veja, então, quando eu faço a prática de visualização da divindade, de certa forma, eu estou entrando em contato com a minha maneira de me relacionar com o mundo dos fenômenos, quaisquer eles que sejam visual. Fenômeno visual, auditivo, tátil, gustativo, olfativo e fenômeno mental. De certa forma, é uma maneira de eu lidar com as consciências que se manifestam na minha mente como sendo expressão do aspecto claridade da mente. A gente já falou a respeito disso. A prática da visualização tem o propósito, então, como ele está dizendo aqui, de minar a solidez dessas experiências fenomenais que eu tenho a partir da realidade relativa e transformá-la numa perspectiva diferente e desperta. Portanto, um meio de desenvolver visão pura. Visão pura para além da dualidade de sujeito-objeto. Visão pura que transcende a noção de existência inerente dos fenômenos. Visão pura que pretende ou que revela, digamos, o caráter transitório e impermanente das experiências dos fenômenos da realidade relativa, mostrando que única e exclusivamente são causas e condições reunidas, produzindo uma experiência sensorial que ganha expressão manifesta na minha mente, mas que na sua essência são absolutamente desprovidas de uma existência inerente, de algo que verdadeiramente exista em si. Então, a prática da visualização tem o propósito, por meio desse método, de ir minando essa forma com que eu me relaciono com os fenômenos como sendo efetivamente sólidos, reais e daí por diante. No momento em que eu faço a visualização, eu começo a, de forma muito sutil, minar essa experiência ilusória que eu tenho com a realidade. Esse é o propósito da prática de visualização da divindade. A palavra frequentemente usada para descrever esse processo é Yonhwa, que tem uma variedade ampla de significados, incluindo purgar, treinar, exercitar, estudar, habituar e cultivar. Nessa tradução, purificar é usado no sentido de um descondicionamento completo e uma transformação radical. Veja, então, a prática da divindade, ela tem um propósito de descondicionar completamente a sua forma de perceber e de se relacionar com aquilo que se manifesta na mente. Quando eu olho para uma pessoa, para o José, eu imagino que tenho eu aqui e tem o José lá. E que esse José é verdadeiramente existente, daí por diante. E quando eu faço a prática da divindade, eu me visualizo como um Chirenzi e o José também o visualiza como um Chirenzi. De certa forma, eu vou começando a exercitar a capacidade de reconhecer de que a natureza da mente
daquele que eu atribuo o nome de Zé, é Tcherenzi. Assim como a natureza da minha própria mente é Tcherenzi. Em última análise, transcendendo a noção de dualidade de que existe um Lama Wangdu e um José, porque na essência somos ambos Tcherenzi. Entendem? É isso que a gente está fazendo quando a gente faz a prática da divindade. Não é cultuar uma divindade que é a salvadora e que vai pacificar. Não. A forma última de se tomar refúgio é na própria natureza da mente desperta, que está aqui em estado de latência e eu deixo ela escapar a todo instante. Eu estou fazendo a prática da divindade, portanto, eu estou exercitando essa maneira de experienciar de forma pura a realidade. Daí a Sarah Hard vai dizer, 4 aspectos da purificação são mencionados como estrutura para auxiliar nossa compreensão. Olha como isso é importante. 4 aspectos de purificação, né? Estou fazendo a prática de visualização, ele fala aqui em tibetano, Yongwa, e eu posso traduzir isso como purificar, purgar, me habituar, cultivar e daí por diante. Então, purificar. 4 aspectos aqui. Né? Se é uma prática de purificação ou desenvolvimento, de transcendência de uma visão, da visão errônea fundamental, para alcançar de uma visão pura, por meio desse processo de purificação, o Django Control aqui vai trazer, e a Sarah Rajan detalha isso na introdução, 4 aspectos desse processo de purificação. Quais são eles? A base da purificação é a natureza de Buda, é o Tathagata Garbha, é o meu potencial de despertar. É a natureza da mente, plenamente desperta, que já é a minha própria natureza, mas que eu invariavelmente não reconheço. E por não reconhecer, me relaciono com a realidade a partir de uma forma ilusória e passo me relaciono com uma experiência de realidade sem início e sem fim de sofrimento a partir dos ciclos de renascimento. No entanto, apesar de não conhecer a realidade tal como ela é e me relacionar com essa realidade a partir de uma lógica equivocada e que produz sofrimento, na base, na essência da natureza da mente, o que se revela é a própria natureza de Buda em si, plenamente desperta. Então, é o que eu dizia. A base da purificação é a própria natureza de Buda. É a partir dessa base que eu vou fazer o exercício de purificação em si. Porque ela já está presente. A natureza de Buda, ela não é estranha à minha própria natureza, ela não está fora. Ela é a própria natureza da mente. Então, a base da purificação é a natureza de Buda. É a própria essência, a própria natureza da mente. Aquilo que precisa ser purificado ou removido são os obscurecimentos conceituais e emocionais a essa natureza, que lhes são meramente incidentais e não intrínsecos. Esse jogo de imagens, esse balé de cores, que eu chamo de realidade, ele não é a natureza intrínseca da mente. Ele é incidental. Eles surgem a partir de uma percepção equivocada da realidade, a partir de uma lógica de dualidade, que pressupõe um sujeito e um objeto em relação ao qual eu desenvolvo emoções, aversões e daí por diante. Portanto, as experiências de realidade, as emoções, isso que precisa ser purificado é incidental em relação à base que essencialmente é pura. É isso que precisa ser purificado. Então, a base é a natureza de Buda. O que precisa ser purificado são as emoções que têm caráter meramente incidental e, portanto, não são intrínsecos à base, à natureza da mente. Aquilo que purifica, é o terceiro aspecto, é a prática da divindade. Portanto, ela se apresenta como um meio hábil por meio do qual eu transcendo essa visão errônea, transcendo as emoções perturbadoras e daí por diante. E o fruto da purificação é o reconhecimento completo da base. Quando a gente fala reconhecer a natureza da mente, é o fruto da prática. É simplesmente voltar àquilo que já é.
desde sempre. É isso que a gente faz na prática de purificação. A base de purificação, a base, já é a própria natureza de Buda, o que deve ser purificado. As visões errôneas que geram as emoções. Como eu purifico isso? Por meio da prática da divindade, que me traz como fruto o quê? O retorno àquilo que sempre foi. E que invariavelmente eu não reconheço. O debate sobre o processo de purificação real pode ser bastante obscuro. E esse texto, na verdade, só nos dá algumas pistas, assim como é feito também pela maior parte dos lamas tibetanos. Eu achei essa parte curiosa da Sarahadi. A gente nunca consegue ter o big picture. É sempre uma coisa ali, outra aqui. Se você tiver em contato com os lamas tibetanos, isso é uma didática, essa é uma maneira de abordar, né? O cenário concreto não vem de mão beijada, talvez como um método que pressupõe um processo de amadurecimento do aluno para que esse cenário vá se revelando por si só para o aluno. E o lama é quase num papel de espelhamento da experiência da realidade que é percebida pelo próprio praticante. Mas, enfim. Aparentemente, isso é tudo que realmente é tudo que é realmente necessário para que funcione. Ou seja, às vezes a gente não compreende todos os aspectos relacionados à prática da divindade. E isso não é revelado na sua integralidade pelos lamas e pelos textos. Mas o que a Sarahadi está dizendo é o seguinte: mas pelo menos aquilo que é revelado parece ser o suficiente para que a prática verdadeiramente, entre aspas, funcione. Então, sigamos assim, ainda que algumas dúvidas possam pairar, e talvez muitas delas eu também nem seja capaz de explicar para vocês. Mas o que o texto traz, a Sarahadi está dizendo, parece ser bastante suficiente para que haja uma compreensão do sentido da prática da divindade. Então, ela continua. A prática de divindade ocorre no contexto de um texto ritual e litúrgico chamado Meios de Realização, sadhana. Então, esse texto que a gente sempre carrega com a gente, o texto de Cherenzi, o texto de Tara e daí por diante, ele é chamado em sânscrito de sadhana. A gente faz as práticas de divindade sempre como a sadhana de Cherenzi, a sadhana de Tara e daí por diante. Invariavelmente, esse texto de prática é transmitido para um Vidyadhara, para um grande praticante, pela própria divindade, diretamente para ele. Vai dizer, olha, a prática da divindade é assim que deve ser feita. Portanto, é um texto sagrado. Portanto, a gente se relaciona de uma forma respeitosa com o texto, porque ele é a expressão da própria divindade, em última análise. Existe uma grande variedade no que concerne a sequência das práticas nesses textos, dependendo do nível de Tantra e da tradição a que pertencem. Então, vocês tem uma série de categorizações, né, do tipo de Tantra que você está praticando e daí por diante, que para nós, nesse momento, não é tão importante detalhar, mas que vão dar conta da forma que você pratica, dos níveis de profundidade que essa prática tem, do grau de detalhamento e daí por diante. São cultivados diferentes tipos de relação com a divindade, tais como de mestre, amigo, irmão, e então a total identificação por meio da visualização de si mesmo como a divindade. Isso é importante. Quando eu faço a visualização da divindade, né, eu faço a fase de criação, Damtsig Sempa, eu vou criar a visualização no alto da minha cabeça, ela pode expressar, pode ser expressão manifesta do mestre, de um amigo do Dharma, ele vai dizer, ou um irmão, um Vajra, e daí por diante. Portanto, no início, essa visualização surge com uma lógica de diferenciação, e aí ela vai dizendo, para então, a total identificação por meio da visualização de si mesmo como a divindade. Então, como meio hábil, eu inicio a visualização como sendo algo diferente, por exemplo, a expressão da mente do guru e daí por diante, para num determinado momento, como a gente faz na prática de Cherenzi, de Tara, eu mesmo me identificar com a divindade. E transcender essa noção de dualidade.
para depois, num determinado momento, dissolver essa própria visualização e permanecer na fase de completude, que é a segunda etapa da prática. Então, é um processo de desidentificação com o ego grosseiro, identificação com a expressão pura da mente, para depois dissolver isso e permanecer no estado natural da mente. Esse é o exercício que a gente faz. Mas há também muitos aspectos em comum. A ideia geral é que o processo e a sequência das visualizações correspondam de maneira exata a certas experiências de nosso ciclo da vida. E ele vai detalhar. Ela vai detalhar aqui, o texto traz um detalhamento bem maior, ela só resume aqui. E que ao revisualizá-los dessa forma pura, o processo é basicamente recriado ou purificado e pode ser reconhecido como uma manifestação pura da mente radiante. Então, o que ela está dizendo aqui, que o Django Control detalha, é que não só na prática da divindade, é um processo de desidentificação com um eu ilusório, para um processo de identificação com a mente desperta na forma da divindade, transcendendo a lógica de dualidade quando eu me visualizo como a divindade, num processo de união. E ele vai dizer assim, mas também a prática da visualização, a prática da divindade, ela corresponde de maneira exata a certas experiências do nosso ciclo de vida. E então, a prática da divindade, ela sintetiza todo o ciclo de vida, desde o nascimento até a morte, dos 12 elos interdependentes. E ao revisualizar esses ciclos da vida, eu vou purificando a minha percepção sobre essa forma, essa maneira de perceber a realidade a partir de uma lógica de nascimento, envelhecimento, doença e morte, e passo a me relacionar com esse ciclo de vida a partir de uma perspectiva purificada. E é isso que a gente vai ver agora, o detalhamento como isso se dá. Então, quando eu estou fazendo a fase de criação, eu estou descrevendo de uma forma pura esse ciclo da vida. Como é que isso se dá? Django Control menciona 4 sequências de visualização. O texto dele de criação e completude, vocês vão ver quando a gente estiver manuseando o texto mesmo, ele vai trazer 4 sequências de visualização correspondentes a 4 possíveis tipos de nascimento. Nascimento do útero, nascimento de ovo, nascimento da umidade e calor e nascimento milagroso. Essas são as 4 formas de um renascimento no Sansara. A gente nasce de um útero, mas é possível nascer de um ovo, é possível que a vida surja a partir da umidade, ou é possível que haja um renascimento milagroso. Por exemplo, um renascimento nos infernos, ele é instantâneo. Quem estava nos ensinamentos do Kalu Rinpoche há 3 semanas atrás, ele descrevia os renascimentos nos infernos quentes e frios dessa forma. O ser tem uma experiência de sofrimento indescritível e ele tem uma espécie de um desmaio, de tanto sofrimento e num determinado momento bate um sopro e ele surge de novo. É uma espécie de renascimento milagroso. Não há um ciclo de renascimento dentro de um útero e daí por diante. Então, existem 4 formas de renascimentos no Sansara. No texto, Django Control faz referência a essas 4 formas de renascimento. A primeira sequência das 5 etapas, a primeira sequência de 5 etapas que purifica o nascimento a partir do útero é dado como exemplo para expressar essa ideia. Então a gente vai ver aqui como é que a prática de visualização da divindade sintetiza desde o início o processo de nascimento a partir do útero. A gente pega esse tipo de nascimento como exemplo aqui nessa explicação que vai ser dada. Começando pelas 3 absorções meditativas. Tingezin Samadhi. A primeira, a absorção da talidade, corresponde à experiência da morte da vida passada. Então, quando eu vou começar uma prática de divindade,
Em geral, como, por exemplo, eu vou fazer a prática de tara branca. Aqui eu vou fazer algumas referências à sadhana de tara branca e de Chirinzi. Om Soba Washuda Sarvadharma Soba Washudoha. Você recita um pequeno mantra e você começa a prática a partir do estado natural da mente. Porque tudo surge a partir da mente. Esse é o aspecto, depois a gente vai falar, a gente já falou muito a respeito disso, é o aspecto qualidade da mente. A mente no seu, primeiro, a sadhana começa com a mente no seu estado natural. E é o que ele está dizendo aqui, que é a absorção da talidade, Tingezin Samadhi. Estado natural da mente. Esse estado natural da mente corresponde à experiência da morte na vida passada. No momento em que o sujeito morre, digamos, ele experiencia um estado correto não seria bem dizer isso, mas talvez só pela compreensão de opacidade, de total falecimento e de nenhuma experiência mental. Nesse momento, é possível reconhecer a natureza da mente. É o que os grandes mestres fazem na experiência de Tudan. No momento da morte, é como se você caísse no sono profundo, né? Uma experiência quando a gente está dormindo. O sono profundo, onde não tem discurso onírico, onde não tem sonho, portanto, e daí por diante, é um momento onde a única coisa que há, portanto, é o estado natural da mente. Que se eu não sou capaz de reconhecer, eu fico no estado de alaya. Mas que se eu sou capaz de reconhecer a natureza da mente, eu posso alcançar o estado de Buda. Nesse momento, eu posso verdadeiramente reconhecer o aspecto claridade da mente, é um momento de união filho-mãe, né? Como se aquela condição limitada de consciência, como uma gota, fosse lançada no oceano e haja uma completa expansão da mente, o estado de onisciência, o reconhecimento da mente, da natureza da mente tal como ela é. Então, quando eu começo uma sadhana, por exemplo, a sadhana de tara branca, eu vou começar a partir do estado natural da mente, que é Tingezin Samadhi. A primeira, a absorção da talidade, corresponde à experiência da morte na vida passada. Essa absorção é basicamente a meditação na vacuidade, estado natural da mente. A base pura a partir da qual tudo surge. Esse é o estado natural da mente. Eu começo a sadhana a partir desse estado natural. Em conjunto com isso, a absorção que tudo ilumina, Kunam, ou que torna tudo aparente, corresponde com e purifica a experiência prévia do estado intermediário, bardo, entre morte e renascimento. Aqui ele está fazendo referência que, quando eu estou fazendo a sadhana, eu primeiro faço rápido, eu faço uma pequena prática de absorção meditativa na vacuidade, e em conjunto com isso, ele está dizendo a absorção que tudo ilumina e que corresponde ao estado intermediário do bardo, de morte e renascimento. Essa é a meditação do aspecto compassivo ou de claridade, a radiância natural da vacuidade, a energia da mente natural. O que ela está dizendo aqui? Que conjuntamente eu estou no estado de Samadhi, Tingezin Samadhi, e o outro Samadhi que ela menciona, Kunam, um expressando o aspecto vacuidade da mente e o outro expressando o aspecto claridade da mente, o aspecto manifesto. Portanto, tanto esse momento da meditação representa o estado de morte na vida passada, quanto o estado do bardo, porque no estado do bardo eu vou experienciar, vai haver experiência de uma série de visões, estados de consciência e daí por diante, que são, em última análise, a expressão manifesta do estado qualidade da mente.
e que, por exemplo, quando eu estou no bardo, se eu sou capaz de reconhecer as experiências visuais que eu posso ter entre uma vida e outra, se eu reconheço a natureza dessas experiências, eu reconheço o aspecto claridade da mente. Eu posso alcançar, de fato, também o estado de Buda no bardo. Então, eu começo a minha meditação a partir desse estado natural da mente, que é a união da vacuidade e da claridade, que representa o momento de morte e o estado do bardo para um próximo renascimento. Então, a absorção da causa ou a semente correspondente ao processo de concepção do nascimento, a união do esperma e do óvulo com a base física do corpo futuro. Aqui é descrito como a visualização do Sol, Lua e assento de Lótus, a primeira aparição da forma no processo de visualização. Aí ele está descrevendo o seguinte: então eu começo no estado natural da mente, união de vacuidade e claridade, e a primeira visualização que eu faço, que é Lótus, Sol, e eventualmente Sol, Lua e Lótus. Então tem um Lótus, Sol e Lua. Essa é a primeira manifestação da mente que corresponde, essa visualização, que surge a partir do estado natural da mente, corresponde ao momento em que o contínuo mental se une ao esperma e ao óvulo para conceber uma vida. Quando eu estou fazendo essa visualização na fase de criação da divindade, saindo do estado natural da mente, começo a visualizar Lótus, Sol e Lua, isso representa esse momento do ciclo da vida, em que o contínuo se une ao óvulo e ao esperma para a geração de uma vida. Então ela vai dizendo, em seu aspecto puro e iluminado, é a inseparabilidade dos dois anteriores, é o que eu estava dizendo, da vacuidade e sua radiância, a claridade ou compaixão. Aquilo que a gente já falou, claridade e compaixão, de acordo com o ensinamento do Bokar Rinpoche, ao qual eu sempre faço referência, são sinônimos. Então, desse estado natural da mente, que é a união de vacuidade e claridade ou vacuidade e compaixão, surge a primeira visualização, que corresponde, ele vai dizer, então, a visualização da sílaba semente da divindade sobre o assento, ele falava aqui de uma insígnia, então ela está confirmando aqui, que corresponde à entrada do contínuo mental no útero com a combinação do esperma e do óvulo. Essa é a primeira visualização que eu vou fazer, então. Lótus, Sol e Lua e a letra raiz da divindade, quando eu faço essa visualização, a correspondência disso no ciclo da vida é estado natural da mente, contínuo mental, se ligando ao esperma, porque nós estamos falando aqui de um renascimento de óvulo, né? Tem 4, eu falei para vocês: óvulo, ovo, calor, umidade e milagroso. Do óvulo é no momento em que o contínuo mental se une ao esperma e ao óvulo para a concepção da vida. A visualização correspondente a isso, o que é? Lótus, Sol, Lua, letra raiz da divindade. Assim como toda vida tem início com uma semente, ou com uma quintessência dessa forma, importante deixar claro isso, porque quando ela menciona a quintessência de uma forma, ela dá o aspecto insubstancial, intangível, daquilo que a gente entende como sendo vida ou como forma. Assim como toda vida tem início com uma semente ou com uma quintessência dessa forma, as divindades também emanam de uma sílaba ou vibração quintessencial. Então, quando eu vou visualizar a Tara, branca, Lótus, Lua, Tan, uma letra tão insubstancial, irradiando luminosidade, é a expressão manifesta germe, quintessência da divindade em si. Então, a visualização do implemento especial ou insígnia, como o Vajra, uma espada, que representa a divindade em particular, corresponde ao crescimento fetal no útero, quando as características distintivas de cada um começam a se desenvolver. Porque em algumas visualizações, por exemplo, você vai ter algumas visualizações
como, por exemplo, a visualização de Tara Branca, a emanação da divindade surge de um lótus marcado com a letra Tan. A visualização, por exemplo, de Mahakali, em algumas práticas, você vai visualizar a letra raiz e depois um cutelo, que é o implemento que representa, né, o que representa a Mahakala. Ele está dizendo que quando eu faço a visualização de uma divindade, onde você visualiza primeiro a letra raiz, depois ela se transforma num objeto, pode ser um Vajra, pode ser um cutelo, pode ser uma flor e daí por diante, isso representa o estágio de crescimento do feto dentro do útero. Veja como eu estou começando a me relacionar com a experiência de realidade a partir de uma lógica pura. A gente está acostumado a dizer, feto, esperma, óvulo, feto, crescimento no útero e daí por diante. Mas para eu começar a desenvolver uma visão pura dessa experiência da vida, a visualização vai representar a expressão, o surgimento puro da divindade a partir dessa visualização que a gente faz. Lótus, sol, lua, letra, símbolo da divindade. Isso, em particular agora, esse símbolo da divindade representando o crescimento dentro do útero, fetal dentro do útero. Aí ele vai dizendo, quando as características distintivas de cada um começam a se desenvolver. Lembra? Mórula, blástula, gástrula, neurula. Quem lembra das aulas de genética? É assim, né? O feto ele começa a ganhar os seus próprios contornos e daí por diante. Então, o símbolo, o Dord, que eu vou visualizar no alto da minha cabeça, ele representa esse momento de surgimento puro por meio desse implemento, dessa insígnia pura. Finalmente, a visualização do corpo completo da divindade tem correspondência com e purifica o nascimento de fato a partir do útero de desenvolvimento no indivíduo. Então, depois que eu visualizo lótus, sol, lua, letra, raiz, irradiando luz, volta, que se manifesta na forma de um Dord ou de um cutelo, representando, né, o surgimento, né, essa fase de surgimento, de criação da divindade, e que corresponde ao crescimento do feto dentro do útero. Aí, eu visualizo a divindade no alto da minha cabeça. Isso representa o momento do nascimento, do nascimento a partir do útero, na sua forma pura. Divindade no alto da sua cabeça. Essas 5 etapas podem estar relacionadas também às 5 sabedorias, o aspecto puro das 5 emoções perturbadoras. Então, você também pode entender isso como sendo as 5 formas de se relacionar com as 5 sabedorias ou de purificar as 5 emoções perturbadoras. Então, nós estamos entendendo aqui o que a gente faz no início da prática de visualização. E o que ela purifica. Como eu falei para vocês, a prática da divindade ela é uma forma de desenvolvimento de visão pura. É uma maneira de, portanto, purificar a minha forma de se relacionar com a realidade. Nas práticas das divindades mais complexas, o processo continua através de muitas etapas, todas as etapas da nossa vida. Então, tem sadhanas de práticas de divindades, onde depois dessa fase de criação da divindade, da manifestação, você vai visualizar toda uma mandala com palácio, divindades diferentes, protetores e daí por diante. Essa visualização da mandala nada mais é do que a expressão pura das várias etapas da nossa vida. Finalmente, pode haver uma visualização completa do palácio de mandala inteiro e do ambiente à volta, que eu estava descrevendo, incluindo muitas outras divindades, como um secto na mandala. Essa mandala corresponde à nossa vida complexa. Aquilo que eu desenvolvo ao longo da minha vida, os contatos, as amizades, as relações, é a mandala na qual eu estou imerso. Ou não é? E quando eu vou fazendo a prática da divindade, de certa forma, é uma maneira de ir purificando a experiência da mandala que eu desenvolvo ao longo da minha vida por meio da visualização da mandala pura da divindade. É uma maneira de
transcendendo a visão errônea que eu tenho da realidade para uma perspectiva pura. Essa mandala corresponde à nossa vida complexa, com todas as suas relações com diversos seres e com o ambiente em torno à nossa noção de nós mesmos, em círculos concêntricos de importância por toda parte. Nós já criamos essa mandala, mas sem consciência. Ao recriar, dependendo do tipo de prática, você faz a visualização e depois você revisita essa criação da mandala em detalhe. Então, ao recriar o processo numa visualização, vemos como o fizemos previamente e como, enquanto processo natural da energia criativa da mente, já é essencialmente puro. Então, é uma maneira de você revisitar essa experiência da mandala que você já criou anteriormente, a partir da noção de que ela, em essência, já é essencialmente pura. Tá? Então, isso é a maneira detalhada de você ir percebendo como a prática da visualização da divindade ela é um meio hábil para você ir reconhecendo a natureza da mente no seu aspecto vacuidade, claridade e união, como para você ir desenvolvendo uma visão pura, transformando a forma de se relacionar com todas as etapas da vida. Por isso que é um meio hábil extremamente profundo, né? Não fica nada de fora, né? Da prática da divindade. Daí ela continua detalhando aqui 3 aspectos da fase de criação. Tudo isso, gente, é uma pequena imersão que a gente tem na introdução do texto, para quando a gente for estudar o texto raiz do Django Control, que vai levar meses e meses e meses, a gente já tem algum glimpse, alguma pequena experiência do que o Django Control está falando. Né? Então, essa é uma síntese do que o texto vai trazer de forma bastante detalhada, do texto raiz. Ela vai dizer o seguinte: 3 aspectos da fase de criação. Tradicionalmente, há 3 aspectos ou técnicas a se desenvolver nas práticas de visualização. Quais são esses 3 aspectos fundamentais? Clareza da visualização, lembrança da pureza e orgulho da divindade. Clareza, lembrança e orgulho. Do que se tratam esses 3 aspectos, né? Vamos olhar em detalhe. A clareza da forma é a arte de visualizar com precisão estável e vívida. A divindade é mantida na mente de forma clara, mas ela é sempre vazia de uma realidade sólida, como um arco-íris vívido. Isso não é somente um foco para alcançar a atenção em um ponto. Isso é muito importante, gente, eu vou ler com calma. Isso não é somente um foco para alcançar a atenção em um ponto e estabilidade. Por exemplo, a prática de shamatha. Ela pode ser isso, mas ela não é só isso. Mas também proporciona um feedback instantâneo sobre o estado da nossa mente. Então, por exemplo, quando a gente deu as explicações da prática de Chirenzi, no retiro pessoal de São Paulo, a gente vai dizendo, olha, quando eu estou fazendo a visualização de Chirenzi, e eu estou recitando o mantra e me visualizando como Chirenzi, ou visualizando o Chirenzi no alto da minha cabeça, isso não deixa de ser uma forma da prática de shamatha, de plena atenção na minha visualização, usando o quê? Consciência mental como suporte. Né? Na prática de Chinê, eu posso usar as 6 formas de consciência como suporte para a minha meditação shamatha. A consciência visual, então eu uso essa baqueta e mantenho a plena atenção na baqueta. A consciência auditiva, um som, a consciência tátil, a sensação do toque do ar entrando e saindo do meu corpo, então plena atenção na respiração. São formas de você praticar shamatha. E a consciência mental, plena atenção na visualização, porque é uma manifestação, é uma criação da mente. Né? Eu vou exercitar isso. Então, eu posso, quando estou fazendo a prática de Chinê, de Chirenzi, no momento que eu estou fazendo a visualização, exercitar um pouco a prática de plena atenção, de shamatha. Mas o que ele está dizendo aqui, o que ela está dizendo aqui, é que na prática da criação, ela não se consubstancia só, quando eu estou visualizando a divindade, numa prática de shamatha, de plena atenção, para acalmar a mente. Mas ela dá um tremendo feedback
para o estado da nossa mente. É imediatamente aparente que uma mente relaxada é condição necessária para manter a visualização, bem como para qualquer tipo de exercício de memória. Conselhos sobre como cultivar essa clareza são dados no texto. Então, o texto vai dar. Então, veja, para eu ser capaz de fazer a prática da divindade, ela, ao fazer a visualização, ela tanto pode servir como um meio para eu estabilizar a mente, portanto, praticar chamata, foco na visualização, eu vou estabilizando minha mente, como a clareza que eu tenho da visualização, ela é um feedback sobre como é que está, de fato, o estado da minha mente. Porque se eu estou com uma mente absolutamente estável, e eu pensar no copo de Coca-Cola do Big Mac, ele vem claro na minha mente. Eu tenho uma mochila minha que está aqui no chão. Eu estou olhando para o outro lado. Mas se eu quiser visualizar essa mochila, minha mente está calma, eu enxergo claramente a mochila. A prática da visualização não é tão diferente disso. A gente imagina que é uma coisa completamente diferente. Mas depois que eu estou familiarizado com a imagem de Chirenzi e daí por diante, se a minha mente está estável, lembrar de Chirenzi, vamos desconstruir um pouco a visualização, porque parece que eu tenho uma visão... sabe esses conceitos todos que a gente tem meio... dessa coisa meio cristã, meio... ele tem uma visão do espírito e não sei o quê. Ele dissolve tudo isso, gente. Assim, lembra da imagem de Chirenzi na sua mente agora. Traz Chirenzi na sua mente. Ele já veio. Não tem muito mistério. Já está acontecendo. O potencial da mente, o potencial é ilimitado. Não é, vou pensar na Estátua da Liberdade, no Cristo Redentor. Vou pensar no Cristo Redentor. Pensa no Cristo Redentor. Ele não vem na hora na sua cabeça? É isso que a gente está falando. Quando eu estou fazendo a prática de visualização, é instantâneo. E se eu tiver com a mente estável, eu consigo continuar com a lembrança do Cristo Redentor na minha mente. Mas se minha mente estiver confusa, estiver pensando em outras coisas, eu vou visualizar, mas aí eu vou pensar em outra coisa e daí por diante, e a minha visualização não fica muito clara. Mas esse potencial nítido do surgimento da divindade na tua meditação, ele está em estado de latência para todo mundo, gente. Não criem uma relação de complexidade desnecessária com a prática da visualização da divindade. E deixe que isso vá trazendo uma familiaridade com o funcionamento da mente. Chirenzi. Já é. Não tem um espaço do tipo, não, primeiro eu tenho que estar, aí eu vou olhar essa... Não, Chirenzi. Já é. Não tem gap. É instantâneo, é natural, assim. Eu invoco e a imagem vem. É muito mais simples do que parece ser, gente. Esse é o aspecto clareza da visualização, da prática, né? Da fase de criação. A lembrança da pureza significa conhecer e se lembrar do significado simbólico de cada um dos aspectos da divindade visualizada. Esses significados são geralmente encontrados ao longo da liturgia da prática, para refrescar a memória para a prática. Por exemplo, as duas pernas cruzadas da divindade, postura Vajra, indicam a permanência na inseparabilidade da existência cíclica e da transcendência. Estar sentado num lótus indica a completa pureza da forma que se manifesta para os seres.
como um lótus crescendo num pântano, porém tocado pela sua sujeira, e daí por diante. Portanto, toda essa descrição, né, que eu vou fazendo sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua está a sílaba Ari, que se transforma no supremo dos nobres Tirenzi. Branco, luminoso, irradia a luz de 5 cores. Sou rífita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos, nos 2 seguintes tem um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias, uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita Amitabha adorna-lhe a cabeça. Suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Essa é uma descrição da visualização que eu estou fazendo, e toda maneira como o Tirenzi se apresenta, representa simbolicamente aspectos da pureza de Tirenzi. Então ele está dizendo, ele está sentado sobre um lótus, representa como surge a divindade. O lótus surge do pântano, da lama. Mas quando ele surge, o lótus ele fica imaculado, ele fica sobre a lama e ele fica limpinho, branquinho. Assim, de uma mente absolutamente confusa como a nossa, surge Tirenzi. Tirenzi na sua forma imaculada, insubstancial, pura e daí por diante. Então, a forma como a divindade se manifesta na visualização da prática e os aspectos, os implementos que ela possui, representam uma série de qualidades, virtudes, características da mente plenamente desperta na forma da divindade. Agora tem uma informação importante aqui. A gente vai ver quando a gente estiver olhando o texto. Nenhum desses detalhes é arbitrário. E enquanto manifestações do corpo de realidade, eles são naturalmente significativos e potentes. Né? Então, ele está dizendo assim, enquanto manifestação do Dharmakaya, eles têm uma potência nesse significado, nessa forma. Portanto, não é uma escolha arbitrária, não pode ser do jeito que eu quero visualizar Tirenzi, não. É preciso que ele seja visualizado da forma como ele é descrito na sadhana e tal. Há uma potência aí. Como tal, poderíamos nos perguntar se eles são igualmente eficientes caso sejam lembrados de forma consciente ou não, assim, né? Se eu deliberadamente consigo lembrar disso ou não, detalhadamente, e daí por diante. Aí vem o seguinte, é interessante que neste texto, Jamgon Kongtrul vai contra os ensinamentos usuais, tradicionais, que você vê, né? Ao sugerir que todo esse esforço de lembrança poderia simplesmente interferir no processo real de meditação, em particular para os iniciantes. O que ela está querendo dizer aqui? Ele sugere, Jamgon Kongtrul, que em vez de atravancar a mente com esses detalhes, é mais importante simplesmente lembrar-se de que a mente, projetando a divindade vazia e radiante, é simplesmente a vacuidade fundamental, irradiando suas qualidades intrínsecas no surgimento de mãos, faces e daí por diante. Então, o que ela está dizendo aqui? Que o Jamgon Kongtrul vai dizer no texto quando a gente for olhar. O Jamgon Kongtrul, ao invés de trazer um ensinamento mais tradicional, convencional, ele vai dizer nesse texto de criação e completude que mais importante do que ficar preocupado com o detalhamento da sua visualização e, putz, mas o implemento, será que está no lugar certo? O bracelete aqui e ali? Isso pode atravancar a tua meditação. Então, ao invés de você ficar noiado, se a sua visualização está perfeita e tal, é muito mais importante você ter uma postura mais leve, natural, de que a divindade está sobre a minha cabeça, ou eu sou a divindade, enfim, a divindade ganha essa expressão manifesta e ela é em si insubstancial e, ao mesmo tempo, a manifestação da claridade da mente. Isso talvez seja muito mais importante, o Jamgon Kongtrul vai dizer, né? Então, ele sugere que, em vez de atravancar a mente com esse detalhamento da visualização e nossa, eu não estou conseguindo visualizar direitinho se ela está com o cabelo, a divindade assim, ou assá. Não, é mais importante simplesmente se lembrar, né, quando você está fazendo a meditação, lembrar-se de que a mente, projetando a divindade vazia e radiante,
é simplesmente a vacuidade fundamental irradiando suas qualidades intrínsecas no surgimento de mãos, faces e assim por diante. Relaxa, faz a sua meditação de forma leve. Quando você visualiza e invoca, né, a lembrança da divindade no alto da sua cabeça, ou você se visualizando com a divindade, simplesmente percebe, isso aqui é a expressão natural da mente. Vazia, no entanto, irradiância, no seu aspecto claridade, manifestando a divindade tal como ela é. E com essa disposição mental, corpo, palavra e mente, com essa disposição mental que está aqui, faz a visualização da divindade. O terceiro aspecto a ser cultivado é chamado orgulho da divindade, ou orgulho divino. Hua Na Gyal. De forma geral, isso significa manter o sentido profundo de realmente ser a divindade, pura e perfeita em todas as formas. Quando eu estou... Veja, você recebeu as instruções de prática. A grande maioria de vocês recebeu a iniciação da prática. Por meio de um ritual formal, de um mestre realizado, daí por diante. Você recebeu a autorização para fazer a prática. É esperado que você faça a prática de Chirenzi, de Tara e daí por diante. Portanto, veja bem, você recebeu a iniciação, você recebeu a autorização para fazer a prática, para se visualizar, ou para fazer a prática de Chirenzi, por exemplo. Então, na hora que você está visualizando, não tenha vergonha, não tenha um sentimento de inferioridade e daí por diante. Você é a divindade. Assim, você, e não só você, todos os seres são Chirenzi. Portanto, eu me visualizo como Chirenzi e todos os seres como sendo Chirenzi. E não tem constrangimento nenhum, porque eu estou exercitando visão pura. O que eu quero de verdade é, ao final e ao cabo, reconhecer a natureza da mente tal como ela é. A minha essência é Buda. Lembra da base? Os 4 aspectos, a base é a natureza de Buda. Portanto, simplesmente quando eu me visualizo como Chirenzi, o que eu estou fazendo é resgatar, de fato, a condição natural da minha mente e a de todos os seres como sendo Chirenzi. Esse é o orgulho da divindade. Portanto, no momento em que você está fazendo a prática da divindade, você se visualiza como Chirenzi, você é Chirenzi. Não, mas eu sou o Lama Wangdu, que tem... Não. Não, mas eu sou o Mauro, que tem as minhas... Eu sou a Glenira, eu sou a Luísio, eu sou a Lívia, a Camila, o Ep... Não. Visão errônea. Chirenzi, e daí por diante. E ao me visualizar como Chirenzi, eu invoco a natureza de Chirenzi, que é a plena compaixão. Portanto, eu vou exercitar a plena compaixão na minha meditação. Eu vou resgatar, portanto, o aspecto natureza da mente, claridade na sua condição pura. Porque claridade e compaixão são sinônimos. E é isso que eu vou exercitar, gente. Olha que método maravilhoso. Agora, o que é fundamental? Não é, portanto, não é a sensação de estar se fantasiando com um disfarce, uma máscara. Vamos fantasiar de Chirenzi, de Tara, assumindo alguma outra forma estranha ou sobrepondo uma outra personalidade sobre a antiga. Não, eu sou aqui o Lama Wangdu, mas agora eu sou Chirenzi, mas a minha, né, eu sou quem eu sou aqui, né? Apreensão ao eu, né? Véu fundamental que tem que ser transcendido. Não. Você não está transpondo algo sobre um eu que existe. Não. Você está reconhecendo aquilo que já é, a sua essência. Tara, Chirenzi. Uma noção de confiança em sermos de fato a divindade contraria a noção de sermos comuns e ordinários e nos libera de todas as nossas limitações, usualmente impostas pela nossa concepção mundana de identidade. Como a divindade, sabedoria e compaixão ilimitadas são simplesmente algo natural.
enquanto normalmente nos sentimos sobrecarregados pela nossa própria inadequação em tais questões. Ainda que a visualização em si seja pouco clara, somente essa noção de realmente ser a divindade alcança o propósito da prática. Vocês entenderam, gente? Ainda que a visualização em si seja pouco clara, somente essa noção de realmente ser a divindade, você e todos os seres, né? Não é você, Tirenzi, todo mundo. Não, 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 não. Você e todos os seres. Porque aí, quando você se relaciona com todos os seres, você não está se relacionando com a Isabel, com o Paulo, com o Leonel, com a Paula, com a Bia. Não, 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 não. Você está se relacionando com Tara, com Tirenzi. Como é que você muda a tua relação a partir dessa constatação? Ainda que a visualização em si seja pouco clara, somente essa noção de realmente ser a divindade alcança o propósito da prática. Esse é o orgulho da divindade. Agora, né, óbvio, no entanto, o orgulho da divindade não deve de forma alguma ser confundido com o seu oposto, o orgulho ordinário ou egocêntrico. Não, eu sou Tirenzi, meu amigo. Olha com quem que você está falando. Porque eu sou budista e você... Isso é o absoluto oposto do sentido da prática. É o absoluto oposto. Porque, veja, se eu fizer o uso da prática como forma de reificar a minha noção de eu, todo-poderoso, eu fui no sentido absolutamente oposto da prática. A gente costuma dizer, né, no budismo vajrayana, que é como você entrar dentro de um bambu, meu amigo. Dentro do bambu, ou você desce, ou você desce, ou você sobe. Ou você compreende o sentido correto da prática e vai se familiarizando com a sua natureza de Buda, ou você reifica a noção de ego e você desce. Não tem meio termo. Então é importante entender essa noção de orgulho da divindade. Não é para reificar o teu ego. Agora eu sou poderoso porque eu recebi a iniciação de Tirenzi, então posso fazer a prática. A minha natureza é Buda, né? Então, bom, isso não é uma construção discursiva e intelectual. Isso é um modo de ser. Um grande praticante que alcançou verdadeiramente a compreensão, a realização, a compreensão experiencial de tudo isso que eu estou dizendo, não está preocupado com essa questão de ser ou não ser, a divindade, daí por diante. Ele está, no fundo, reconhecendo a natureza da mente, para além de uma noção de dualidade, de eu e do outro, e daí por diante. Então, olha o detalhe de como compreender essa noção do orgulho da divindade. Sim, exercitar o reconhecimento da natureza da sua própria mente como sendo desperta, sem cair na noção equivocada de reificação do seu ego. Aparentemente, então ele está dizendo, no entanto, o orgulho da divindade não deve de forma alguma ser confundido com o seu oposto, o orgulho ordinário e egocêntrico. Aparentemente, Django Contru sentiu que isso era muito importante. As duas linhas sobre o tema versam sobre o benefício de meditar sem orgulho. Então, o Django Contru, quando a gente pegar o texto raiz, ele vai passar um tempão, porque esse é o principal equívoco que pode haver, ou um dos principais, mas enfim, na prática da divindade. Primeiro, você criar uma noção de dualidade com a divindade. Reificar a divindade e imaginar que o budismo tibetano é uma tradição politeísta. Completo equívoco, a gente já viu sobre isso. Segundo, na prática da divindade, ao se visualizar, você desenvolveu um orgulho ordinário. Enorme equívoco, o Django Contru vai detalhar bastante a respeito disso no texto raiz. A apresentação de Contru sobre a prática da criação termina com uma descrição dos sinais da realização, tais como a divindade surgir sem esforço em todos os momentos e até mesmo ser visível para os outros. Isso é um sinal de grande realização, né? Quando a minha visão pura é capaz de enxergar, por exemplo, Sambhogakaya. O corpo de manifestação, na forma de luz, enxergar mesmo. Como a gente tem essa noção de ver um grande bodhisattva, ele vai receber ensinamento do Sambhogakaya, da expressão pura da mente manifesta na forma de Tirenzi,
de tara. Isso são sinais de realização, né? Se a tua prática vai... Ou se você consegue fazer a visualização a cada instante, ela vem muito fácil para você, e daí por diante, são sinais de que sua prática está evoluindo. Mas ainda que essas experiências não aconteçam e a visualização permaneça obscurecida, veja, isso é importante. Esse obscurecimento em si não é diferente da verdadeira natureza espaçosa da mente. Veja, o próprio obscurecimento da mente nada mais é do que a expressão manifesta da mente. Eu me relaciono com ela como sendo grosseira, como sendo equivocada e daí por diante. Mas tudo que se manifesta, na essência, tem uma natureza perfeita e pura. Então eu não devo... Tem muita gente que fala, pô, mas o budismo tibetano não é para mim, porque eu não tenho facilidade para visualizar e daí por diante. Vejam, aqui a gente viu 2 momentos em que o texto de introdução e o texto raiz vai trazer isso, em que a gente não tem que se ater tanto ao detalhamento da visualização com um rigor que acaba sendo um obstáculo para a sua prática, mas ir aos poucos compreendendo o sentido profundo do que ela manifesta a prática. Sempre voltamos a isso. Aí ele vai, então, a verdadeira realização da fase de criação é o estado natural da fase de completude, né? Então, a realização última da fase de criação vai se dar na fase de completude, no momento em que eu dissolvo a visualização e permaneço no estado natural da mente, na base. Aquela base que a gente falou que está desde sempre ali, voltar para ela reconhecendo a sua natureza. Esse é o diferencial, reconhecendo a natureza da mente, reconhecendo a realidade tal como ela é. Tá bom, gente? Então é isso. Essa etapa em que a Sarah Hard sintetiza um pouco do que a gente vai ver no texto do Jungle Control, da fase de criação, extremamente rica essa introdução, para dar um pouco, né, um sabor do que a gente vai ver quando a gente entrar no texto propriamente dito do Jungle Control. Eu espero que isso tenha esclarecido mais do que confundido. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade. Lama, o exemplo do bambu é magistral, Lama. No caso do contínuo mental, quando a gente falou na criação de lua, sol, letra raiz, qualidade da divindade, o contínuo mental ele está nessa ideia de marco zero, que a gente entra na prática apenas com a natureza da mente, ou ele está em outro lugar e que eu não percebi bem? Assim, Sol, Lua, sobre um lótus. Sol, Lua e letra, aspecto masculino, feminino e contínuo mental agora na sua forma pura, entende? Representado na letra raiz. Ah, tá. Entendi. Ok. Obrigada. Paulo, você tem alguma dúvida? Bom dia, Bruno. Mais uma. Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Desculpa, Lama, não consigo ligar a câmera, mas eu gostaria de ver um detalhe com o senhor. Por exemplo, tem aqueles 3 aspectos, né, da mente que se reconhece, né, que é claridade, não obstrução e conhecimento ilimitado, né? Tipo assim. Não, acho que eu estou repetindo, né? Claridade, conhecimento sem obstrução. Que é a forma como o Kalu Rinpoche apresenta, né, no texto dele. Mas eu estava meditando assim, refletindo sobre um quarto aspecto que eu queria saber dentro de qual dos 3 ele estaria inserido, né? Que seria um aspecto por exemplo, da onde vem a força do desejo, por exemplo, né? Da onde, nesse sentido último, da onde que vem essa capacidade de desejar ou de repudiar. Então, Bruno, isso não é massa. Essa é a bola pingando para a gente chutar no gol. É ótima essa pergunta, porque invariavelmente a gente volta para isso e eu acho que isso é um ponto fundamental. O desejo, essa força, essa pulsão e daí por diante, nada mais quando eu falo em desejo,
do que a expressão dinâmica da mente numa forma grosseira. É o aspecto claridade sobre o qual a gente já falou tanto, entendeu, Bruno? A sua forma pura é compaixão. Aquilo que move a mente de um Buda é a plena compaixão, é a bodhicitta última. Toda a ação do Buda, ela é eminentemente compaixão, porque ela é essa expressão da mente dinâmica na sua forma pura. Eu renasço como humano, por quê? Porque a dinâmica da minha mente está muito marcada pelo desejo. Mas se eu vou purificando essa pulsão, essa força do desejo, baseado numa lógica grosseira de dualidade, e vou purificando isso, essa mesma força, essa dinâmica da mente, esse movimento da mente tem a natureza da compaixão. Entende? Então desejo, raiva, ódio e daí por diante são expressões impuras. São formas impuras, é a manifestação grosseira da dinâmica da mente, que na sua forma pura é compaixão. Por isso que compaixão não é algo estranho à minha natureza. Compaixão é a natureza. A dinâmica é compaixão. Mas se o que me move é o desejo por ter essa baqueta, eu começo a aprender essa baqueta. É uma apreensão, é uma mente fixada na experiência da realidade ilusória, e eu começo a estabelecer essa lógica de dualidade, e eu quero, eu não quero, eu tenho raiva, e daí por diante. Aquilo que é compaixão vai se tornando, vai ganhando uma expressão grosseira, impura. Se eu purificar, que é isso que a gente faz no budismo, né? E purificando a natureza, eles sempre falam, né? A mente é como uma pepita de ouro, entendeu? Mas ela vem ali com a lama, com a sujeira e tal. No momento em que eu vou limpando, ela se revela como ouro puro, entendeu? Então, mas como que ela ganha essa dinamicidade? Por exemplo, ela é desde sempre. Não há início nem fim. Não há a natureza pura da mente é desde sempre insubstancialidade, vacuidade e claridade. Claridade também conhecida como compaixão. Então, mas, por exemplo, quando eu penso em claridade, eu penso em algo quase que estático, como um sol nascendo, sei lá, uma coisa assim. Eu sei que é grosseiro ainda, né? Mas, assim, eu vejo uma claridade. Eu fico vendo algo como quase estático. Eu penso, como que esse aspecto claro ganha essa necessidade de viver, né? De mover, acho que é a melhor palavra. Esse é o aspecto vacuidade da mente. Veja, assim, é como um sol e a luz que irradia do sol. É como a chama da vela, que é quente, que é calor, e ao mesmo tempo a vela se auto-ilumina, entende? A vela não precisa de uma vela para se iluminar. É uma qualidade intrínseca. A mente é insubstancial e ao mesmo tempo dinâmica. Então, se você imaginar, mas a claridade como sendo uma coisa estática, mas como assim a claridade é estática? Acende a lâmpada, o interruptor do seu quarto. O que há de estático nisso? É estático? Pensa bem. Não pode ser, né? É exatamente a diferença de potencial e movimento, né? Entende? Há uma dinâmica. E a natureza dessa quando eu penso dinâmica... no sentido último, me parece que é um lugar onde não há diferença de potencial, onde a vacuidade não, é exatamente o total potencial, né? Exatamente, mas essa é a maneira relativa de explicar algo que transcende a explicação discursiva, entende? No momento em que você alcança o estado de Buda, já não faz o menor sentido potência, movimento, esses são só conceitos. São só rótulos. Porque senão eu continuaria numa dualidade, entendeu? Já não há mais nem diferenciação entre relativo e último, entre samsara e nirvana, mas isso é algo que a gente precisa conhecer como experiência. Aqui a gente vai fazendo uma aproximação de uma compreensão, ainda que seja discursiva, para ajudar no percurso. Estudo, reflexão e prática. Para que ao praticar eu compreenda isso experiencialmente. E transcenda a dificuldade da compreensão discursiva que possa trazer algum nível de
de paradoxo e daí por diante. Estava lendo um texto do Dzongdzalkyên Rinpoche, Poison is Medicine, não sei se vocês já viram. Ele fala, uma coisa que o praticante do budismo ele tem que estar absolutamente à vontade é com o paradoxo. Enquanto eu estou numa lógica racional e daí por diante, eu ainda estou no campo discursivo. A verdadeira compreensão é algo que transcende a lógica de aparentes paradoxos, entendeu? Senhor, maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Paulo, você vai fazer uma pergunta? Vou, Lama. Enfim, a gente, né, chegou até esse ponto aí com essas perguntas e com essa parte final, fica até complicado de querer voltar. Mas é só uma dúvida que eu fiquei um pouco mais atrás, quando a gente estava falando dos 5 estágios da prática da divindade, né? E eu fiquei um pouco confuso em que momento as duas primeiras se dão, né? A absorção meditativa da totalidade e a absorção que tudo ilumina. Porque, efetivamente, quando a gente está na nossa prática de sadhana, a gente vem, né, numa série de orações e coisa, e aí, de repente, a gente começa a visualização já no lótus, sol, lua e sílaba, objeto. Mas aí eu fiquei nessa dúvida, em que momento se dá essa identificação da morte do estágio do bardo, né, assim? Então, veja, elas são como é que é a palavra que ela usa? Elas são quase que, não é simultânea, deixa eu só ver a palavra que ela usa. É como em se conjunto elas... com isso. Ela fala, tá. em conjunto com... Porque Tá. não dá para ser diferenciado, porque o aspecto vacuidade e claridade, eles são indissociáveis, entendeu? Então, digamos que ele tivesse aqui decupando e dando uma descrição do que é esse momento em que eu estou no estado natural da mente. Ele é um estado que representa o momento da morte e o momento do bardo, mas no momento em que eu imediatamente morri e o bardo, isso no fundo é indiferenciado, entende? Você pode até olhar como se fosse uma lupa e enxergar como sendo características distintas da mesma realidade, vacuidade e claridade, entendeu? Mas isso é em conjunto. Então, essas duas formas de absorção que o texto menciona, eles são feitos em conjunto. E aí, o momento em que isso se dá, Paulo, vai depender da sadhana que você está fazendo. Por exemplo, tem sadhanas em que você vai tomar refúgio, gerar bodhicitta, então você fez uma visualização, aí você... Om Sobhava Ashuddha Sarvadharma Sobhava Ashuddhoham. Nesse momento, você dissolveu tudo na vacuidade. Você está, portanto, se familiarizando com o aspecto vacuidade e claridade da mente, e aí você começa a sua visualização. Então, depende da sadhana. Perfeito. Na sadhana de Chirenzi, isso não há uma descrição exata disso, porque a gente começa assim, a gente toma refúgio bodhicitta, a gente começa sobre a minha cabeça, de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua e tal. Não houve uma indicação no texto de que eu devia ter parado e feito uma prática de vacuidade e claridade, concorda? Uhum. Mas, de fato, é isso que acontece. Tá, então, no caso da sadhana de Chirenzi, esse momento que a gente termina de recitar, antes da gente visualizar esses instantes que a gente dissolve para começar, é isso. Depois de fazer refúgio bodhicitta, se você parar 3 segundos e permanecer na vacuidade, você fez isso que você deveria fazer. É que o texto não traz isso expressamente. Uhum. Você veja, a própria visualização de Chirenzi já surge direto da letra, não tem um implemento nessa visualização. Por exemplo, na prática de Tara Branca, não. Você faz, aí você começa se visualizando como Tara Branca, aí você faz Om Sobhava Ashuddha Sarvadharma Sobhava Ashuddhoham, você dissolve tudo, e aí depois você faz a visualização do palácio, do assento, do lótus, sol, lua, letra, lótus lótus com letra, e depois a divindade. Depende da sadhana, ela vai estar com isso mais ou menos detalhado. Mas, em geral, antes de você começar a descrição da visualização, o ideal é que você pare ali 2, 3 segundos e permaneça no estado natural da mente.
que representaria morte e bardo, rápido, porque aí rápido você vai visualizar Lótus, né, a partir do Lótus, Pai, Mãe, Sol, Lua, letra que se transforma na divindade, que é aspecto masculino, feminino, contínuo, mental na sua forma pura, manifestando a divindade, crescimento dentro do útero, por exemplo, fazendo essa comparação com os ciclos da vida, entendeu? Perfeito, Lama, muito obrigado. Nada. Camila. Oi, tá me ouvindo, Lama? Tô te ouvindo. Saudade de Então, você, quanto tempo? vou abrir até meu vídeo aqui, que eu tô no meio. Não sei se isso é certo, tô andando de bicicleta e ouvindo ensinamento. Mas eu parei aqui porque eu achei a pergunta do Paulo, assim, muito boa para flagrar a importância, né, da gente ter bons professores no Dharma e traduções, né? Isso, mais uma vez, assim, o senhor não vai falar isso, então eu vou falar. Puja, gente, os lamas do KPG que traduziram, né? O Lama Tile com o Lama Ngdu, o Lama Drimé, a Lama Pelmo. Então, assim, se a gente não tem a tradução, se a gente não tem professores, a gente não consegue praticar, né? De verdade. Fica uma prática que não é autêntica. Então, achei a pergunta do Paulo muito boa, porque ela coloca assim em evidência, né, a importância da gente não ficar num aspecto meramente exótico, né, da prática. Então, só para aproveitar e agradecer também o trabalho de vocês. Não, Camila, é fundamental. Imagina assim, como é que eu teria condição de fazer minha prática com a Camila se não fosse isso, se não tivesse o Lama Trilê, se não tivesse o Lama Sonan explicando esses detalhes, eu pegaria uma sadhana e poderia desenvolver uma visão completamente errônea de culto a uma divindade e daí por diante, e não de reconhecimento da minha própria natureza. Então é fundamental mesmo, e esses... por isso que é importante assim, sempre escutar, a gente ter a possibilidade de ter o texto, né? Ir traduzindo esse texto e tal, para compreender de verdade o sentido da prática. Senão, eu posso pegar, como é a história do bambu, né? Assim, eu posso ir na direção correta ou seguir na direção completamente oposta, entendeu? De culto de uma divindade, de culto da minha própria essência, de sair dizendo, não, eu sou... Sabe, uma coisa meio esotérica, banda voou, do tipo, somos todos a divindade e tal, eu me relaciono com tudo como sendo... Só que não, assim, sabe? Mas não é bem isso. Cuidado, porque aqui tem uma armadilha. Se você não tiver atento, você pode escorregar na casca de banana, entendeu? É um pouco isso. Perfeito, Loma, obrigada. Abraço Imagina. grande, saudades também. Saudade. Leonel, você ia perguntar? Sim, Lama. Por favor. Eu estava... Tudo que o senhor falou, uma preciosidade, né? Todos os irmãos aí da Sangha falando. E aí me veio, assim, algumas sadhanas e alguns relatos que eu já li sobre os mestres quando eles atingem a iluminação, né? A realização plena. E aí, o mestre, quando ele realiza a divindade plenamente, ele é uma pergunta, viu, Lama? Eu vou falar assim, uma compreensão minha, que pode ser que compreensão não, um entendimento bem limitado, mas assim, que se eu estiver equivocado, por favor, o senhor me corrija. Uhum. Então, assim, quando o mestre ele atinge a realização plena de uma divindade, ele se ilumina, porque essa divindade é a manifestação da mente pura do Buda. E, ao realizar essa divindade, ele passa pela experiência da morte e do bardo. Ele compreende pela onisciência todas as suas vidas passadas, ele se ilumina, óbvio, a onipotência, a onisciência. Então, ele faz a concretude dessa iluminação, ele realiza
através da divindade, que é a manifestação da mente pura do Buda, ou dos Budas, que são vários os Budas, não é só um. Então, essa manifestação pura da mente do Buda, do ato da iluminação, ela também expressa a morte do ego, o bardo do ego, digamos assim. É como se o ego tomasse onisciência de todo o karma, de todos os ciclos da existência e depusesse o fardo da vida sansárica. E até assim, algumas experiências que às vezes possam parecer mística, quando o mestre realiza a divindade e o Sambhogakaya se manifesta em forma de luz, de imagem mesmo da própria divindade, imagem irradiante na frente de todos que tiverem oportunidade ou a bênção de poder assistir essa manifestação desse Sambhogakaya radiante na forma da divindade, é, na verdade, a manifestação através da divindade, da iluminação, da realização da mente búdica. Eu não sei se eu falei muitas coisas e se eu estou equivocado, se esse entendimento tem algum sentido. Então, Leonel, é isso. Assim, de fato, um praticante que alcança a realização última, né, alcança a realização da união com a divindade, né, assim, e a compreensão última da prática e daí por diante, e que é né, assim, o ápice da prática, ele transcende a noção de dualidade e ele, de fato, aquilo que a gente falou, ele não é que só discursivamente se torna divindade. Ele é porque Leonel, a gente pode achar que não, mas assim, você é Chirenzi, Itara e daí por diante, porque sua mente é vacuidade, claridade e união, mas a gente não reconhece isso, e não é só não reconhecer, mas é reconhecer e estabilizar a fim de que você se torne aquilo que já é. Então é exatamente isso. Agora, para uma outra pessoa conseguir, como se dizia, presenciar e tal, essa pessoa tem que ter já um grau de realização a ponto, um bodhisattva de oitava até, capaz de conseguir enxergar a mente pura na forma do corpo de luz Sambhogakaya Chirenzi. Então, às vezes, alguém pode alcançar o estado de Buda e daí por diante, mas as outras pessoas simplesmente não têm a capacidade de enxergar aquilo que a pessoa já é, entendeu? Porque não alcançaram esse nível de realização. Mas, de fato, a prática do Idan, porque quando a gente está fazendo a sadhana, né, o Idan, a prática do Idan é uma forma de se alcançar o estado de Buda. Sim, se você pode alcançar o estado de Buda se você alcançar a perfeição da prática de Chirenzi. Não precisa ser do Idan mais aquele que eu só recebia nisso. Não, assim. O Kalo Rinpoche vai dizer isso no livro, assim, talvez a maneira mais adaptada e mais pertinente, mais para os praticantes no Ocidente, né? É a prática Chirenzi, não tem diferenciação nenhuma entre Chirenzi e Chakrasambhara, não tem, assim, né? Quem realiza um Idan realiza todos. Então, se você realmente compreender, não discursivamente, mas realizar o sentido da prática, ela é um meio de se alcançar o estado de Buda, sim. Tá bom? Gratidão, Lama. Nadima. Nadima, a gente não está te ouvindo. Será que você está... você está muda? Talvez fosse o caso de você ligar o teu áudio e desligar a tua câmera, talvez a gente consiga te ouvir. Bom dia, Lama. Prazer vê-lo. Nadima, olha... Eu quero
talvez fosse bom a Nadima se ela pudesse escrever no chat, então, a pergunta dela, né? Porque a gente não está conseguindo... Alguém tá ouvindo a Nadima e eu não? Só me confirma aí quem está de host. Não, tá entrecortando, não tá dando para né? escutar, não. A voz está metalizada. E eu não estou ouvindo. Vamos fazer o seguinte, gente, depois eu mando uma mensagem para a Nadima no privado aqui, aí pego a dúvida dela. Ela voltou aí, vamos ver se ela vai conseguir. Nadima? Tá. Tira o mudo, Nadima, vamos ver se eu consigo te ouvir. Que você está no mudo. O teu áudio está desligado. Eu vou lhe agradecer. Agora eu estava te ouvindo. Eu tirei. Desligou, agora eu estou te ouvindo. Não tá, não. Agora sim. Desliga a sua câmera também, Nadima, porque aí eu acho que você vai conseguir. Eu vou conseguir te ouvir melhor. É muito ruim o sinal. Mas eu já agradeço por ter falado de Tara Branca. Uhum. Eu sei que você gosta da prática de Tara Branca também, né, Nadima? Somos suspeitos para falar. A Nadima me ajudou a traduzir o livro de Tara Branca. Enfim, a gente tem uma conexão especial com a prática. Mas então tá bom, gente. Depois eu escrevo para ela em particular e vejo qual que era a dúvida dela. Alguém tem mais alguma dúvida? Se ainda houver tempo, eu queria fazer uma pergunta, se ninguém tiver mais perguntas sobre o ensinamento de hoje, porque a minha se referiria um pouco mais à semana passada. Fica tudo bem eu perguntar? Claro, claro. Tá. Então, é sobre a base, Lama. A natureza pura da mente, eu não quero complicar aquilo que não é para complicar, mas me parece sempre uma coisa um pouco tácita. Aceita que dói menos, entra no caminho, vai praticar, busca o fruto e confia. Tudo vai muito bem, até os momentos presentes que correm, que eu confesso que eu estou com um pouquinho mais de dificuldade de imediatamente identificar essa natureza no conjunto da obra que a gente está vivendo, né? Então, como eu sempre tenho a impressão de que no budismo tudo tem explicação, e que explicação que satisfaz, eu sempre tenho a sensação com relação à base. É uma coisa que é um pouco colocada, você aceita, e eu conheço os exemplos de que mãe que cuida de filho, na atitude espontânea da gente levantar para imediatamente querer cuidar de alguém que está caindo, no cuidado com a nossa saúde, etc. Eu entendo isso e entendo também que não é possível você tirar todos os véus e reconhecer uma mente que não fosse pura e, mesmo assim, virar Buda. Me dá a impressão de que é claro que ela tem que estar lá, senão eu estou tentando reconhecer o quê? Só que sempre eu tenho a sensação de que esse começo ele é um pouquinho tácito. Eu gosto, tem tudo sobre caminho e fruição, e o exemplo da base ele sempre me parece uma coisa meio assim, olha, confia, vai à luta. Será que você podia comentar um pouquinho sobre isso comigo? Quer dizer, conosco, desculpe. Então, Bia, mas assim, eu não diria que... eu não sei se a palavra seria, de fato, tácito, mas eu diria... veja, quando a gente fala da prática, a gente parte da base, e o fruto é simplesmente reconhecer e voltar para a base,
Eu diria assim, há um pressuposto, há uma premissa. E aí é exatamente o que você falou, assim, confia na tua própria experiência de prática e naqueles que talvez tenham mais experiência e mais tempo na prática e tal, que você aos poucos vai verificando se isso é verdade ou não, e se você considerar que não é, simplesmente descarte, e se aos poucos o exercício da tua prática for confirmando aquela premissa que você, nesse momento, no início não era capaz de reconhecer, mas isso vai se tornando cada vez vai fazendo mais sentido e daí por diante, você vai seguindo no caminho até que você simplesmente volte àquela premissa que você antes não reconhecia, mas que já estava lá desde sempre. E você não enxergava. Não é possível que eu... Você vai vendo assim que os ensinamentos, quanto mais profundos eles vão ficando mais óbvios e simples. Tudo isso para... Qual é a questão fundamental no caminho? Por isso que o budismo Vajrayana ressalta tanto, e eu falei para vocês quando a gente deu o ensinamento sobre o Guru. Essa questão da confiança, que não é fabricada, que tem que ser autêntica, é o portal por meio do qual eu abro a porta para enxergar o que é óbvio. Mas é tão óbvio que eu não consigo enxergar. E é preciso que eu confio, que eu simplesmente... Porque a confiança expressa no Guru é simplesmente a possibilidade de você abrir a porta de si mesmo e reconhecer aquilo que já é. Lembra quando a gente fala chega num determinado momento que o mestre, que o Guru, é como um barco para cruzar o rio. Chega num determinado... Eu não vou ficar carregando o barco até o final. Chega num determinado momento que eu tenho que deixar o barco e seguir adiante. Se eu continuo carregando o barco, é um apego desnecessário. Portanto, essa noção de confiar que você menciona, porque, veja, essa realidade última sobre a qual a gente está falando agora, ela está para além do conceito. Toda vez que eu falo sobre ela já escapou. Porque eu estou usando a mente discursiva aqui. Eu já escapei da base, eu já estou no que é produto da base. A não ser que eu tenha uma visão pura e tudo aquilo que eu fale, como um Buda, seja a expressão da mente iluminada na forma de som, toda vez que eu estiver falando sobre a realidade última, é blá blá blá, que não toca a realidade última. Portanto, como você bem falou, é preciso que haja uma confiança. Você assume que a sua natureza é a natureza de Buda, mas você ainda não conseguiu enxergar isso. Você, confio nesses ensinamentos e nesse percurso. Por meio disso, eu vou criando as condições para enxergar aquilo que... mas já... Como é? Não tem... E o meio pelo qual eu consigo reconhecer algo que já é tão óbvio que eu não consigo... no fundo, por meio de estudo, reflexão e prática, desenvolver uma relação profunda de confiança que permita você abrir o portal dessa sabedoria intrínseca à natureza da mente. Se eu continuar falando aqui, vai ser mais blá, blá, blá. E não é por isso, assim. Isso tudo faz sentido o que ele está falando? Será? Bom, então deixa eu continuar praticando e fazer a minha sadhana, e escutar os ensinamentos, e estabilizar a minha mente, e observar a natureza da mente, daí por diante. E aí a confiança que era no discurso, no ensinamento, passa a ser a confiança que há na própria natureza da mente. Por isso que a forma última de se tomar refúgio é na própria natureza da mente. Que aí você transcendeu a dualidade. Eu não tenho mais nada a confiar. A realidade já é, e tal como ela é perfeita. Mas isso você só vai verdadeiramente compreender num campo para além do discursivo. Porque se tiver discurso, já não é. A não ser que eu seja um Buda falando aqui para vocês, whispering words of wisdom, falando a partir de um estado de realização última, que eu não tenho. Aqui são tentativas da gente se aproximando e que pressupõem de verdade que essa base esteja aí desde sempre e que aquele que fala sobre isso não está falando algo em desconformidade
com aquilo que aquele que alcançou esse estado, o Buda, ensinou. Entendeu? A palavra premissa eu acho que me ajudou muito, sabe? Na medida em que no começo a gente se propõe a falar de uma coisa que não tem explicação, digamos assim, né? O que é difícil de explicar, é claro que é necessário uma premissa, né? Óbvio. Agora, veja, Bia, a gente fala sobre essa premissa nessa altura do campeonato aqui, onde já há um percurso e daí por diante. Quais são as premissas que a gente assume quando a gente entra no caminho? Que praticações virtuosas geram felicidade, que praticações não virtuosas geram sofrimento. Uhum. Tem uma premissa aí. E aí você começa a praticar isso. E se você adota uma postura virtuosa, o que você vai constatar? Caramba, é verdade. Desde que, no início, o primeiro giro da roda do Dharma, o Buda vai assentar muito numa prática. Ele não vai falar sobre a natureza da mente. Não. Ele vai falar isso no terceiro giro da roda do Dharma. Portanto, o que nós estamos chamando de premissa aqui é uma premissa, entende? Onde já há um percurso. As premissas do início do percurso do budismo e dos ensinamentos do Sr. Buda são muito mais tangíveis, concorda? Pratique ações positivas, evite praticar ações negativas, domine a sua mente. Essa é a prática do Buda. Bom, então assim, tem que ter uma premissa. Por que eu vou adotar esse... Veja, se o budismo não é teísta, se não teve um Deus que baixou o mandamento e diz faça isso, senão você vai para o inferno, por que eu vou adotar essa visão, esse código de conduta, por exemplo, de praticações virtuosas e não praticar ações virtuosas? Porque é uma premissa de que se eu praticar ações, se eu praticar amor, bondade e compaixão, eu vou ter uma experiência de vida mais feliz, mais tranquila. É uma premissa aqui. Porque poderia não ser. Alguém poderia dizer, não, eu sou feliz do jeito que eu sou, não preciso de nada. Bom, então tem uma premissa, e essa premissa de que eu estou falando ela é muito mais simples, ela é muito mais tangível. Praticações virtuosas, não praticações virtuosas, você vai acalmar sua mente e ter experiências de tranquilidade. Pratica aí. Bom, eu vou praticar realmente. Adotando uma postura virtuosa, eu minimizo as experiências de sofrimento. Porque a experiência de sofrimento tem a ver com a forma como eu lido, a forma como eu respondo às situações que se colocam diante da vida. E eu vou colocar essa premissa em prática e vou virar, isso aqui faz sentido. Opa, então vamos dar mais um passo aqui. Olha, esse eu que não sofre, na verdade, ele não existe. Forma vazio, vazio é a forma. É o segundo giro da roda do Dharma. Você fala, não, peraí. Mas antes era para eu praticar a virtude para não ter sofrimento, aí o Buda vai dizer na Paramita de que não há o eu, de que não há o sofrimento. Como assim? Esses ensinamentos estão em contradição, paradoxo. Que eu estava dizendo aqui, você vai dizer, um praticante budista ele tem que estar muito à vontade com o paradoxo. Porque o paradoxo ele trabalha numa lógica de racionalidade que não toca a realidade verdadeira dos fenômenos, entendeu? E para que você quebre essa mente discursiva, você vai ter que aprender a transcender o desconforto com o paradoxo. É o que o budismo zen faz. Ele dá um coante, dá um nó na cabeça e você fica... Até a hora que... É o que a prática escolástica dos debates coloca. Você vai debatendo, vai decupando, até que chega uma hora que você fala, não tem mais... Acabou. Não tem... Aí olha para isso. Porque apesar de não ter mais nada, tem lucidez aí. Vacuidade e claridade com conhecimento sem obstrução. É uma maneira de você acessar. Então, quando a gente fala em premissa, só vamos ter o detalhe de imaginar, olha, essa é uma premissa sobre a qual a gente vai falar já depois de um percurso. As premissas, os pressupostos iniciais que o Sr. Buda traz no início são muito mais simples do que falar da natureza da mente. Ele só vai falar isso no segundo, terceiro giro da roda do Dharma, entendeu? Olha, eu devo dizer que eu só me enchi de coragem para fazer essa pergunta, voltando para a base ainda, foi quando você citou o paradoxo do Dzongsa, que eu falei assim, ai, caramba, eu vou dar uma liberada, porque isso está dentro de mim, e eu preciso perguntar sobre isso, para ouvir mais, sabe? Foi maravilhoso, maravilhoso. Não, Bia, e esse é o estágio de cada um, assim, para alguns isso pode parecer, para alguns que entraram em contato agora com o budismo, isso pode parecer muito razoável e fazer todo sentido. Para outros que já estão há muito tempo pode soar estranho, ou para uns que já estão há muito tempo agora pode esclarecer.
o que é dito aqui vai ter ressonância com a condição de compreensão de cada um, entendeu? Vai fazer sentido na medida do possível para cada um, dependendo do nível de conexão, de compreensão que cada um estiver, entendeu? É que Então, como não tem, como não cabe mais a essa altura essa sensação, entende? Mas é que as coisas estão ficando tão esquisitas em volta que tem um momento que eu falo assim, gente, eu preciso reforçar isso urgentemente para que eu olhe o outro e diga assim, não, olha a natureza lúdica do cara, tá tudo certo. Entende? É um momento assim, o que é isso, minha gente? Entende? Mas é assim, a gente precisa olhar isso, Bia, numa perspectiva de tempo completamente diferente. Essas ondas, elas vêm e vão, entendeu? E elas são sem início e sem fim, hein? Não é que elas estão ruins, depois elas vão ficando boa, cair um pouquinho até chegar ao ideal. Não, o samsara não tem nem início nem fim. Isso aqui é um círculo, entendeu? A ideia é você conseguir olhar e falar, ilusão. Verdade. E para finalizar, para agradecer o comentário da Camila, que foi perfeito. Brava, Camila, obrigada. Obrigada, Lama, obrigada a todos. Imagina, Bia, e sinta-se à vontade, né? Nunca se sinta constrangida em perguntar, esse tipo de pergunta não tem ocasião específica e tal, é a demanda e a dúvida de cada um, então, obrigada, totalmente à vontade. Obrigada. Vamos fazer a dedicatória, então, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.